Sabe o que acontece? A gente faz muita coisa em vários lugares, né? Deixa eu lembrar onde eu parei. Como assim? Sim. Então a gente está falando da neurociência e das descobertas. Então eu falei sobre a evolução, essa característica da doutora Suzana Ozel definiu nosso desenvolvimento, e que a natureza humana não é lutar ou fugir, como muitas pessoas repetem. Ok, muitos podem não saber, é uma coisa nova, tá bom? Então, a descoberta de como a estrutura funciona. Como o cérebro humano é muito diferente, estudou-se anatomia comparada, mas a gente não tinha isso. Então, a década de 90 chegou e era a última fronteira. A gente sabia tudo que havia saber. O projeto Genoma já tinha se iniciado, estava quase no final. E o cérebro, a gente não sabe como funciona. Por quê? Porque não dá para estudar os gorilas e os chimpanzés, você não vai entender, e não dá para estudar os seres humanos sem usá-lo como cobaia, é antiético, tá? Para a gente entender como funcionava. E o problema sério é que após a morte, o cérebro perde a sua estrutura primordial. Então, a gente não vai encontrar as coisas iguais. Depois a gente confirmou isso. Então, a gente não sabia como funcionava, tá? A gente acreditava que tinha alguma coisa a ver com eletricidade, o eletroencefalograma existia, a gente tinha determinado ondas alfa, beta, aquelas coisas, e achava que era assim, e havia áreas cerebrais específicas. A gente tinha algumas descobertas que foram acidentais. Por exemplo, a gente tinha certeza que a fala acontecia na terceira circunvolução de Broca. E, não sei se vocês sabem de onde veio essa descoberta, tá? Broca foi um pesquisador, um homem muito magnânimo, que se interessava muito pelo sofrimento dos portadores de doença mental, chamada doença, que na época era uma doença. E ele tinha um paciente chamado Tantan. De onde veio? Você tá Tantan? E esse paciente era assim, ele foi internado porque a única coisa que ele falava era tan. Mas ele respondia, você perguntava alguma coisa, ele falava tan, 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 mas como se ele estivesse falando. Ele acreditava que estava respondendo a pergunta, tá? Mesmo quando diziam que não era, ele não percebia assim. Tá tendo uma microfonia aqui. Eu tenho que vir mais para frente. Então, ele recebeu o apelido tan, tan, porque ele só falava essa sílaba. E ele tinha um transtorno, que ele acreditava que estava falando corretamente, então era ilusão e tudo mais, e ele tinha alguns surtos, etc. Após a sua morte, Broca fez uma autópsia e descobriu uma lesão numa área específica, tá? E ele delimitou, ela recebeu o nome de terceira circunvolução de Broca. E ele associou, porque ele viu alguns pacientes que tiveram transtornos, derrames, isquemias, etc., e que perderam a fala. Numa avaliação posterior, ele via lesões nessa área. Então, ele associou que essa seria a área da fala, que uma lesão nessa região causaria afasia. E essa região recebeu o nome de terceira circunvolução de Broca e, posteriormente, isso foi confirmado. Lesões que aconteciam na área faziam com que você perdesse a fala, ok? Então, mas a maior parte das descobertas eram, assim, incidentais. Então, pessoas sofreram acidentes na guerra, etc. Acontecimentos. Uma coisa, eu sei que é meio terrível, mas descobertas incidentais, existe uma doença que deu luz a inúmeras descobertas a respeito do funcionamento do cérebro, que é a meningite fúngica. A meningite fúngica, ela produz lesões muito localizadas, bem delimitadas. Entendeu? É diferente, a bactéria dá uma infecção que espalha, febre, etc. E uma meningite fúngica, ou seja, uma infecção de natureza fúngica, você não vai ter aqueles sintomas todos mortais, mas ele faz lesões em áreas específicas, sem afetar áreas circunvoltas. E aí aconteciam coisas estranhas. Então, por exemplo, quando separava um hemisfério do outro, o comportamento alterava, algumas regiões faziam coisas esquisitas. Por exemplo, você ver sons e associar com cores. Então, lembra, a cor do som não é só uma banda, é também uma experiência. Eles perceberam, por exemplo, se você separar os hemisférios e eu tapar um dos seus olhos, você lê, mas não sabe o que está lendo. No outro, você não consegue ler, mas escreve. E por aí vai. Porque a gente tem áreas distintas
em hemisférios diferentes. A gente viu que eles não são exatamente a mesma coisa, que, por exemplo, tem aquele cantor famoso, sempre eu esqueço o nome dele, que era gago, muito gago, mas quando cantava, Nelson Gonçalves, ele tinha uma gagueira que era quase uma incapacidade física, porque ele não se comunicava. Mas quando ele começava a cantar, ninguém notava, tá? Muitos acreditavam que isso seria um processo psicológico. Não é. É porque um lado é responsável pela fala e o outro pelo canto. Você não usa o mesmo lado para fazer isso. Então, por exemplo, você teve uma lesão e perdeu a fala. Na reabilitação neurocognitiva, por exemplo, a gente treina falar usando sotaque ou falar cantado. E aí você consegue falar. Se você tentar falar, não consegue. Mas imita o sotaque, tenta cantar, e aí você fala. Por quê? Porque a área da música é outra. Compreenderam? Isso acontece com várias outras situações. Quer ver uma coisa que eles acreditavam? Aparentemente, eles acreditavam que músicos, né, pianistas, pessoas que tocavam instrumentos, tinham menos isquemia, derrame, etc. Não. É a mesma coisa dos outros, só que eles não desenvolvem sintomas, porque a integração dos hemisférios dele é tão maior em alguns casos que compensa. Então ele teve isso, mas você não percebeu porque ele não fez sintoma, porque uma área compensou a outra. Por quê? Porque eles têm um corpo caloso maior e eles trocam informação nos hemisférios de maneira que ele começa a ter um problema e o cérebro tenta compensar usando o outro lado. Aqueles que não desenvolvem essa conexão, o sintoma vai aparecer. E aí, aparentemente, músicos não tinham problema. Tinham. Posteriormente se vê. Mas por que ele não teve sintoma? Porque compensou. E a partir daí, qual é a técnica de reabilitação? Você vai tentar aumentar essa integração. Mas depois que já tem um problema, isso é um pouco mais difícil. Então, se descobriu que quando você chega a certa idade, eles já começam pessoal da geriatria, né? Uma compensação antecipada para tentar aumentar a integração. E uma técnica, eu já falei numa palestra aqui, que é o poema. Lembra da poesia? Eu falei logo. Por quê? E eles descobriram isso por acaso, né? Por causa da música. É o seguinte: quando você está falando, lendo, você está usando um lado. Quando você canta, é outro. E olha que coisa interessante. Você sabe uma música de cor, tenta falar. Gente, é maior dificuldade. Você canta certinho, sabe a letra toda. Agora fala, em vez de cantar. Como se estivesse recitando. Maior problema. Ou alguém que decorou uma música assim como tenta dar problema. Você vai ter que reaprender para usar o outro lado. Compreenderam? Bom, diante disso, o poema, ele tem uma propriedade incrivelmente terapêutica, tá? Não é ler o poema, tá? É falar em voz alta, recitar. Por quê? E não é qualquer poema, não. Esse povo concretista, pinga, pinga, pinga na pedra, não funciona, tá bom? Por isso é poema mesmo, não é qualquer verso. Então por isso eu não falei poesia. Bom? Nesse caso a rima, a métrica é uma coisa importante, tá bom? O que acontece? Quando você pega um texto qualquer, vamos ler uma reportagem, a gente lê, ele vai automaticamente localizar na área da fala normal. Aí quando você pega um poema que tem rima, que tem aquelas estruturas formais, o que acontece? Querendo ou não querendo, você acaba fazendo o quê? Mesmo quando você tenta falar sem muita entonação, ele tem um ritmo, né? Ele tem subidas e descidas, a própria rima faz isso, que soa como? Como se fosse música. Só que não é música. E aí o que o cérebro faz? É texto, é música, é texto, é música, é texto, é música. Ele não consegue localizar, o que ele faz? Integra os dois e cria uma terceira opção. Então, quando você lê um texto, você usa uma área. Quando você canta uma música, você usa outra. E quando você lê poemas em voz alta, você integra os dois. E para quem tem problemas cognitivos causados por demência, por perda, isquemia, circulação, etc., você melhora. É chamada neuroreabilitação, tá? E é um exercício. Tem outros, tá? Esse é um deles para a área cognitiva. Agora, diante disso, tem-se feito para pessoas o exercício. Então, decore poemas. Você decora poemas e recite poemas. Então, exercita dois aspectos: a memória
integra os hemisférios. Pensa bem, você está decorando o poema, né, para falar. O que você está fazendo? Aumentando a integração. Uma série de sintomas que poderiam aparecer são diminuídos e você nem percebe. Porque isso é um tipo de exercício que é muito útil. Ok? Isso a gente colocou por quê? Porque é muito comum ouvir pessoas falando que desperdício da mediunidade de Chico Xavier. Né? Que eu pergunto aqui, quem leu Nosso Lar? Aí pega um romance, Paulo Estevam, Ave Cristo, um monte de gente leu. Aí, quem leu Parnaso de Além Túmulo? Mas, o que acontece? André Luiz, os romances, não são a maior parte da produção de Chico Xavier. Tá? Ele produziu inúmeros livros de poema que ninguém lê, ninguém compra. Não? Maria Dolores, Alta de Souza, Casimiro Cunha, aí vai um monte de livros. E ninguém nunca nem leu, não sabe nem quem são essas pessoas, tá? E todos eram poemas, tá? Poesias, etc. Formais. E as pessoas disseram assim, olha só, podia ter escrito a vida dos outros apóstolos, né? O mais André Luiz podia ter aprofundado. Que desperdício, esse monte de livro que ninguém compra, ninguém lê, né? Desperdício da mediunidade. E alguém falou comigo que era 80% da produção, era isso. Aí falou, que coisa inútil. Tá? Foi aí que surgiu aquela palestra que a gente fez sobre o efeito da poesia no cérebro. Né? O que é isso? Tá? É um presente. Aquilo não é literatura, aquilo é remédio. Pensa bem, você lê, você decora, você recita em voz alta. Então, além de ser um poema, o conteúdo. Então, você está trabalhando vários níveis. Tá? Você pode pegar Castro Alves, você pode pegar Vinícius de Moraes, também, é bonito, mas o conteúdo desses poemas produz vários níveis terapêuticos. Tá? Tanto reabilitação, como também um processo espiritual. Pensa bem, você pega Castro Alves. Há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Pensa nisso. Vocês estão entendendo a métrica? E o conteúdo? É a dor que através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Você está decorando isso. E o que você está fazendo? Eu não consigo rezar, eu estou num processo obsessivo, etc. Não é muito mais simples? É como cantar uma música. Então, você está tratando tudo ao mesmo tempo e a gente achou que era um desperdício e ninguém usa. Então, é muito interessante você pegar esses livros e pegar os poemas, né? Trago versos dentro da alma como o sol traz luz em si. Eu vivo a vida cantando porque poeta nasci. Ouço cachoeiras rolando das alturas dos sonhos, em dias claros risonhos de luminosa beleza. Nesse plano eterizado, quando eu penso estar pensando, estou com a alma escutando a prece da natureza. Vocês estão entendendo? E aí você repete isso, e é um exercício cognitivo, neurológico, muito eficiente, mas também é um tratamento espiritual. Pensa bem, como é simples. E qual é a dificuldade? Reza. Tem gente que não consegue, não? Agora, decora um poema. Disse, mas para quê? Para o seu cérebro funcionar melhor, para você não perder a voz, não perder a fala, não perder... Não é mais simples de você explicar? E é extremamente eficaz. Não precisa acreditar em mim. Eu amo a atualidade, sabe por quê? ChatGPT, é verdade. Pergunta lá. É uma técnica de reabilitação cognitiva? Vai lá procurar. Tem uma série de técnicas, essa é uma delas, e extremamente eficiente. Agora, pega então, além de ser poema, além de ter a rima, tem também palavras que elevam, ok? Então, é o que há de melhor. E a gente nem aproveitava, ok? Então, voltando ao estudo, a década de 90, eles investiram uma grande importância em dinheiro e várias tecnologias surgiram, permitindo mapear o cérebro em funcionamento, para a gente entender. Então, antes não dava, porque teria que matar o paciente e é antiético, cobaias humanas, mas a tecnologia permitiu. Aí surgiu a ressonância magnética, a emissão de pósitron, e aí várias técnicas. Aí você junta o eletroencefalógrafo com o emissor de pósitron, mais ressonância, e você tem mais uns negocinhos, e você tem o scanner cerebral. O que é um scanner? Ele pega, analisa, e ele está vendo o quê? Atividade elétrica
tá? Magnetismo, ou seja, produção de elétrons, calor, ou seja, área que está gastando energia, lembra aquelas cores azul e vermelha? Então, onde está tendo atividade para você fazer a emissão de calor, jogava tudo isso no computador para criar uma imagem, bom? E a partir daí a gente começou a mapear de novo o que antes era acidente para confirmar. E a gente confirmou a terceira circunvalação de Broca, a área da fala realmente ali começa, e uma série de outras coisas foram sendo delimitadas. Porém, é um probleminha, por quê? Quando você faz uma ressonância, por exemplo, do estômago, do intestino, de outras partes do corpo, a imagem é muito perfeita, não é? Quem já fez? Não é direitinho? Você tem que... Nossa! Mas quando é do cérebro, a imagem é ruim. Mas tipo assim, é de propósito que fica meio nebuloso, assim, como se a imagem... Sabe quando a TV está fora de foco? Quando você está vendo o estômago, está tudo certinho. Aí no cérebro fica aquela imagem ruim, não dá para ver direito. O cérebro é assim mesmo? Não. Mas acontecia. A imagem dessa área, ela fica um pouco... Ela perde nitidez. O que acontece muito, eles photoshopam a coisa, né? Vamos dar uma melhorada nessa imagem. Porém, isso é uma extrapolação, entendeu? Supõe que seja. A Universidade de Colômbia fez um mapeamento, que é o homem invisível. Ela pegou a pessoa, fatiou, uma pessoa que morreu, eles fatiaram, fizeram um modelo e jogaram no computador e eles tentam melhorar a imagem. Porém, e somente recentemente a gente descobriu qual era o problema, tá? E eu achei muito engraçado, porque a gente vê na internet as teorias da conspiração, não pode celular que o magnetismo vai afetar seu cérebro e, como chama? Micro-ondas, não pode que micro-ondas afeta seu cérebro também, tem um monte de coisas, né? E aí, sabe o que eles descobriram? Por que a imagem é ruim? Porque o cérebro tem uma proteção contra a radiação, raios cósmicos, uma série de coisas. Pensa bem, ele se protege da ressonância magnética, do scanner cerebral, mas não te protege do celular e do micro-ondas. Se eu tivesse no debate, eu perguntaria isso. Não, mas assim, mas peraí, a gente não consegue fazer a porcaria do exame num negócio que não é ruim, e ele não deixa, vai deixar micro-ondas fritar tudo e o celular também. Entenderam? É uma questão de coerência, tá? Ele protege. Então, pensa bem na dificuldade que a gente tem para obter imagens precisas. E a coisa mais recente que a gente descobriu é o seguinte: lembra que o que define a morte não é o batimento cardíaco, é a morte celular, a morte cerebral, tá? Ele para de funcionar. O problema é que a gente já descobriu, é que no momento em que ele para de funcionar, ele já perde estrutura. Então, estudar o cérebro pós-mortem não permite a gente entender o que está acontecendo em você vivo. Por isso a gente precisava de tecnologia para ver com precisão o que está rolando, o que mudou ali. Entenderam por que é tão difícil a gente entender? Por que não cura essa doença, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro? Porque a gente não entende nem como funciona ainda. E isso é uma coisa que estamos em 2026. E a descoberta sobre a produção da radiação foi muito mais recente, agora que a gente está vendo outro tipo de raio. Porque a emissão de pós é um negócio legal. Eu não vou tentar, porque o cara veio explicar para mim, eu fiquei assim, deixa para lá. É uma coisa muito interessante, mas falha. E por que falha? Funciona em tanto lugar. No resto do corpo é ótimo, só no cérebro. Aí descobriram que ele impede. Aí dá aquela manchada na imagem e aí você perde. Porém, recentemente, há um pouco tempo atrás, agora a gente está na época... Você sabe que é uma coisa... Eu acho tão engraçado quando a gente vai ver a história por trás dessas coisas, né? Graças às mulheres vaidosas, a gente conseguiu uma técnica para entender melhor o cérebro. Sabe por quê? Esmalte em gel. Lembra aquelas resinas? Para fazer? A resina é uma coisa perigosa. Então eles queriam uma para a mulher fazer a unha, para ficar bacana, que não fizesse mal, essas coisas. Então, estudando novos géis, etc., para a resina, não sei o que, eles descobriram uma totalmente nova, etc. E ela tem uma capacidade incrível de cristalizar as estruturas cerebrais. Por acaso. E se você conseguir um cérebro, imediatamente, antes do que a gente detectasse a morte cerebral, a gente podia congelar ele exatamente como estava. E depois, retirando materiais, a gente teria a estrutura exata dos neurônios com as suas conexões. Parou, tipo assim, congelou. Exatamente como ele deveria estar quando você está vivo. E em cima disso,
a gente podia pegar aquelas imagens tão ruins, sobrepor, e você teria com precisão onde está o quê. Então, isso é uma coisa nova. Por isso que, de repente, está surgindo um monte de coisas novas. Da onde está vindo? É que agora a gente está conseguindo entender. Na verdade, foram coisas que já foram feitas, mas a gente não tinha entendido. Mas agora dá. Tá? Então, eles conseguiram, sério, não vou dizer para vocês como conseguiu, foi uma coisa muito estranha, e fizeram essa estrutura. Então, eles têm exatamente a conformação dos neurônios, e aí, com a inteligência artificial, que permite você fazer uma série de cálculos em tempo rápido, eles conseguem fazer uma imagem mais exata. Entenderam? E agora a gente está tendo revisão de um monte de coisas. Estão pegando coisas que diziam, e vamos ver de novo agora se é assim mesmo que acontece. E, nossa, tem muita coisa interessante. E a neurociência, então, avançou com essa tecnologia e começamos a revisar. Mas uma coisa que a gente já tinha visto lá no passado é que a gente acreditava que a linguagem era elétrica, impulso nervoso. Que era isso, as ondas alfa, beta, lembra? Nos anos 60, 70 já tinha aquele brincadeira do trenzinho, relaxa e o trenzinho anda, fazer onda isso, bota o eletro para medir, então relaxa, consegue se concentrar, tem até filme de terror, né? Telepatia, não sei o que, com as ondas alfa e não sei o que. E olha que interessante, eles acharam que seria uma coisa bacana, né? Se a gente estimular ondas altas, vai ficar mais calmo. Então a gente teria remédios que não tinham efeitos colaterais, então a gente usa uns equipamentos e fica calmo. Só que não funciona bem assim, né? Ou você dorme ou você fica acordado, não era tão simples como a gente imaginava. E a tecnologia nos permitiu ver um pouco mais. A primeira coisa que a gente descobriu era que tinha alguma outra coisa que não era eletricidade. Então, eu coloco uma fotografia para você olhar e mapeio o seu cérebro durante o processo. Então, dá para ver o momento em que você enxerga que seu nervo óptico é estimulado. A gente acompanha o processo. A área visual primária, a área visual secundária, a área associativa. Ok, vimos tudo onde teve atividade. E aí eu pergunto, e aí, gostou do carro? Gostei, mas prefiro azul. E aí, o que aconteceu? Nada. Onde fica o azul? A gente sabe onde a lembrança do azul está. Se eu perguntar o que é azul, a gente vê onde começa o negócio. Mas prefiro azul, gosto mais disso do que aquilo. Eu não gosto disso, gosto daquilo. Não sabemos onde fica. Onde fica a moralidade? Onde você ama? Onde odeia? Onde é que as coisas acontecem? A gente sabe a emoção ativa o sistema límbico, mas cadê o amor? Onde fica? Tá? Seria interessante a pessoa saber, tendências criminosas, saber antecipado. Não tem. Não aconteceu nada. Não tinha eletricidade no momento em que você prefere azul. Mas você acabou de fazer algo. Você não fez alguma coisa? E uma coisa a gente sabe na natureza é que nada se cria. Tudo. Então, se você fez algo, gastou alguma energia. Ela tem que estar em algum lugar e a gente tem que ver. Então, não era impulso elétrico. Então, é outra coisa. É calor? O que está acontecendo? E, com um pouco mais de tempo, a gente descobriu que dentro da sinapse algo acontecia. Havia atividade ali, mas não era elétrica. Tá? Lembra? Magnetismo. Como é que a gente sabe? Lembra? Elétrons se movem, a gente tem polos e por aí vai. Gente, não tem tempo, né? Eu acho bacana explicar como é que funciona, vale a pena. Então, vocês procuram na internet, ChatGPT, podia me explicar como é que é o negócio do neurônio, tá? O que é onda alfa, onda beta. Eu gostaria de acrescentar agora, porque eu acho que faz diferença, mas vocês vão ter que acreditar em mim. As ondas diferentes dependem dessa movimentação de elétrons. Então, ondas beta, ondas gama são bem baratinhas, entra, troca, e as outras são mais caras. Então, custa mais, por exemplo, onda alfa, porque a onda não vai fazer uma curva assim? Pois é, vai ter que sair mais carga e entrar, você vai gastar mais energia. É por isso que você acordou, está fazendo um monte de coisa, senta para ouvir a palestra, tem sono. Não é obsessor não, é atrofia mesmo. Por quê? Se você é ansiosa e não tem oxigênio suficiente, ele vai economizar e você vai dormir, apagar, tá? Porque você só consegue manter ondas básicas. Enquanto você está em movimento, está acordado. Qualquer exigência maior, se você não tiver oxigenação suficiente, se você não tiver um treino anterior, você não consegue manter. Por isso que toda cultura que vai falar sobre transe, meditação, qualquer outra exigência começa, respire profundamente.
Me chamou a atenção, você já não está respirando? Você não está morto, está respirando. Por que respire profundamente? É porque para fazer esse tipo de exigência cerebral, você tem que oferecer mais oxigênio. E normalmente nós respiramos apenas para sobreviver, não para pensar, para estudar, para coisas mais profundas. Tá? Por isso que pessoas ansiosas têm dificuldade de raciocinar, por quê? Falta de ar, muita falta de ar. Se você não tem oxigênio suficiente, você vai diminuir a cognição, tá bom? Então, começa qualquer coisa, respire profundamente para aumentar a oferta de oxigênio para poder manter ondas alfa. Senão, você não consegue, vai ficar só no beta mesmo, tá? Enquanto você estiver se movendo, você está acordado. No que sentou para prestar atenção, não consegue mais, tá só. Então, mas meu assim, é só livro espírita mesmo. Se for um romance, não dá isso. Pois é, também não é obsessor, porque áreas distintas. Se é um processo puramente emocional, tipo novela, você não precisa pensar muito, não tem problema, é uma área que você está acostumado a usar. Mas tem outras em que você tem que raciocinar um pouco mais, você não está acostumado, e a exigência é ainda maior, tá? Ligar informações gasta muito, e você não tem oxigênio, ele vai economizar. É que nem o celular, lembra? Lembra quando a bateria está baixa? Ele entra no modo economia, diminui o brilho, diminui tudo, é igual o seu cérebro. Diminui tudo. Aí, quando você tem carga plena, parece que o mundo fica mais colorido, mais brilhante. Não, é que você saiu do modo de segurança, aí ele pode gastar. Entenderam? Quanta gente vive no modo economia? Tá? Aí a pessoa, não é idade, não é idade não. É foco e concentração. E são coisas que a gente tem que exercitar. Você não usa, tá? Então, por exemplo, existem níveis de normalidade. Gente, não é para eu falar de onda, deixa eu sair daqui. É porque eu gosto muito dessa área, né? Quando você pega a normalidade e as pessoas ficam os extremos. Por exemplo, de um extremo você tem Einstein, que tem uma predominância de ondas alfa. Do outro você tem um espião da CIA infiltrado numa célula terrorista, que ele tem uma predominância beta. Qual é a diferença? Os dois são pessoas normais. Se você está nessa situação, você pode se distrair, você pode relaxar. Então é uma pessoa que se sente totalmente dos seus sentidos. Então ele entra na sala aparentemente normal e sabe quantos homens, quantas mulheres, quantas saídas, quem está vestido, todos os detalhes. Porque o foco dele total está no quê? Nos seus sentidos. Então se a gente analisar o cérebro, vai ter uma predominância brutal de ondas beta. Que é a onda do quê? Da atenção externa. Então vai ser gama e beta. Aí Einstein, ele estava lá, distraído, aí saiu no corredor, e uma parva com o aluno, eles começaram a conversar. Depois de um tempo, ele vira e pergunta, meu filho, quando a gente começou a conversar, eu vinha da direita para a esquerda, da esquerda para a direita? Acho que o senhor vem de lá. Então já almocei, obrigado. O que acontece? Ele tem doença? Déficit de atenção? Não. Mas se a gente analisar, o cérebro dele tem uma predominância alfa. Quem tiver uma predominância alfa é mais introspectivo. Presta menos atenção nos seus sentidos. Não é que ele não possa. Se ele prestar atenção, ele lê. Mas normalmente ele está o quê? Mergulhado nas ideias. Então, se você está muito mais na abstração do que no sentido, visão, audição, tato, etc., você terá uma predominância de ondas alfa. Foi? Foi ou não? Tem os estados oníricos ainda, que vai mais longe. Perceberam isso? Bom, é bacana também. Mas voltando à neurociência, eles descobriram que nas sinapses, até o presente momento, são 73 substâncias que receberam o nome de neurotransmissores, tá? Então eles sabem mais ou menos para que servem 11, tem certeza de 7, mas só tem tratamento para 3. Viu? É coisa nova. Mas já está surgindo. Sim, gente. Por que eu falo 3? Esses 3 você pode comprar na farmácia, tá? Para tratar. Existem novas propostas, estão surgindo remédios experimentais, mas não são acessíveis a todo mundo, entendeu? Para tratar outros neurotransmissores que são responsáveis por outros problemas. Então, no presente momento, a gente tem 3 tipos de neurotransmissores que reagem a medicamentos populares que você encontra em qualquer lugar, ok? Então, a gente pode controlar essas respostas, saber exatamente o que acontece. Mas existem várias coisas que acontecem que você não tem como fazer, tá? Então, por exemplo, o obsessivo compulsivo, tá? É um transtorno obsessivo compulsivo. Ele não reage às medicações, você vai tentar e não, aí é terapia para você aceitar a sua condição. Você tem que aprender a viver com isso, né? E lidar da maneira que for o mais possível, porque nenhum dos remédios que a gente conhece fez diferença. Porque a gente descobre agora que tem outro neurotransmissor responsável por esse tipo de resposta. No dia que a gente achar alguma medicação que controle isso, você vai ter o alívio de certos sintomas.
tá? E assim como outros sintomas. Inclusive, o que hoje a gente considera, dentro das causas de transtornos depressivos, um dos mais mortais, né? Então, por exemplo, 60% dos transtornos depressivos que vêm ao suicídio são ocasionados por esse processo, tá? E eles acharam um mediador desse processo. Então, não tem tratamento, tá? E engraçado que os cientistas consideram uma doença perigosa e potencialmente mortal, mas as pessoas não. Eu estava conversando aqui, sabe qual é? Inveja. Pois é, a inveja é considerada uma doença potencialmente mortal. Por quê? Primeiro, porque você não sabe que tem inveja, mas toda a sua felicidade morreu. Você não consegue ser feliz. Aparentemente você tem o que queria, gosta do que tem, intelectualmente está tudo certo. Você não sente nenhuma alegria, nenhuma felicidade. E a gente entende que é um quadro depressivo, que a pessoa com depressão fica assim. Mas aí você toma os remédios conhecidos para depressão e o que eles fazem? Não tem nenhuma resposta. Porque normalmente, quando você tem um quadro depressivo mediado por fatores exógenos, por exemplo, o luto, a perda, sofrimento, uma série de situações, mesmo que o antidepressivo não tenha efeito total, o que aconteceria numa depressão de origem endógena, por exemplo, tá? Não tem nenhum problema acontecendo com você e você faz um quadro depressivo do nada. Por exemplo, depressão pós-parto, determinadas circunstâncias, determinadas doenças. Você toma um remédio e some, porque a origem não era psicológica. Então, foi um transtorno de neurotransmissores. Até alguns quadros nutricionais também, tá? E aí você trata e fica bem. Quando você tem uma depressão mediada por processos psicológicos, por exemplo, então, vamos entender como é que funciona, tá? E a pessoa comentário, não é uma coisa só. Não, não é uma coisa só, tem números. Mas a gente vai fazer o quê? Não vou pegar todos, vamos pegar o geral. Tá bom? Existem múltiplas origens para o transtorno. Sim, existem múltiplas. Droga, Coca-Cola, radiação, essas coisas. Mas vamos pegar o usual. Então você não teve um choque de radiação, você não, entendeu? Então, existe a possibilidade. Você perdeu alguém. O nome disso é luto. É um sofrimento. Você perdeu alguém. Os sentimentos não são iguais. Você perdeu o seu pai. É alguém que você ama muito, está sofrendo. Porém, algumas pessoas têm uma ligação muito intensa, uma interdependência. Então, a ausência dessa pessoa é um sofrimento muito mais intenso do que usualmente. Porém, você tem uma semana de folga para lidar com isso. E após esse tempo, você tem que voltar a trabalhar. E você é promoter, trabalha com eventos, ou trabalha no balcão da TAM. Olá, que prazer recebê-lo. E é obrigatório, não é não? Você lida com o público. Você não vai poder ficar no seu sofrimento impunemente, porque você tem que pagar suas contas. Né? Antigamente havia uma flexibilidade muito grande, mas, quanta gente perdeu o pai? Por que seria diferente? Pois é, mas é diferente, porque existem relações diferentes com as pessoas, tá bom? Inclusive, ela nem conversava com o pai. Sim, vocês brigaram e você não teve a oportunidade de se reconciliar e ele morreu. Você tem ideia de como isso pode ser lesivo para a sua psique? Né? Mas o outro, você nem falava com ele, tá aqui, tá de quê? Querendo folga. E aí, nesse momento, o que você está fazendo? Olha só, para você sorrir, para você trabalhar, para você fazer as coisas do dia a dia, você vai ter que fingir que não está sofrendo. E tem que fazer direito. Você vai ter que reprimir isso. Não pode manifestar. E você sabe que reprimir não funciona muito bem. Funciona? Aí você força, e o que era um sentimento legítimo produz um desequilíbrio de neurotransmissores. E agora você não consegue sair nem querendo. Então, aparentemente está tudo bem, mas você tem insônia, desânimo, cansaço crônico, vira um quadro clínico. E daqui a pouco você se torna incapaz. E não... Aparentemente você não vai explicar. Seu pai morreu há um tempo. Você não está sentindo nada. Não. Aqui não. Está sentindo onde? Você colocou para onde?
Só que, sozinha você não sai. E aí, o antidepressivo faz o quê? Cura? Não, alivia o sintoma. Porque agora você está fazendo um quadro orgânico. Aí você alivia, mas não cura. Por quê? Porque não tem remédio para curar a tristeza. Você está triste, ou culpada, ou amargurada, entendeu? Ou infeliz, ou... não importa, tem muitos sentimentos. Sentimentos não são doenças. Sentimentos fazem parte do nosso pensamento. Então, você teria que fazer uma terapia para aprender a lidar com seus sentimentos, uma vez que você não está conseguindo metabolizá-los, ok? Agora, acontece por quê? Porque os tempos das pessoas não são iguais para elaborar o luto, o sofrimento, etc. Tá? Aparentemente, acabou meu casamento, é um livramento. Tá? Você está feliz com o divórcio, mas está de luto pela perda da ilusão que você tinha. Então, sim, você está sofrendo terrivelmente. Mesmo que, estou feliz de fazer uma festa por causa do divórcio. Me livrei de uma carga. Sim, mas você sonhou com aquilo tanto tempo. O que foi que morreu? Foi um sonho. Tá? E era um sonho importante. Era um sonho significativo. E você está sofrendo. Mas está projetando o quê? Se você sofrer, eles vão dizer assim, então você era apaixonado por ele, né? Você está com... Não. Não. O amor acabou. Você está feliz com o divórcio, mas está infeliz por perder aquilo. Tá? E é um sofrimento. E é um sofrimento antagônico, que muitas mulheres não admitem. E aí faz um quadro depressivo. Você ficou deprimida porque se divorciou, porque você gosta do cara. Não. Entenderam a diferença? Entenderam os conflitos? Entenderam a complexidade? E aí o remédio alivia, mas não vai curar. Por quê? Porque você não tem só uma depressão. Tem também. Agora, quando é depressão, ou seja, não tem nenhum sentimento que tenha ocasionado isso, aí você trata e resolve. Então, você tem alguns efeitos possíveis. Você tomou, não fez nenhuma diferença. Você tomou, teve um alívio, mas não mudou nada. Ou você se livra dos sintomas. Entenderam? Nesse caso específico. Mas aí você tem um quadro depressivo, nada aconteceu. Mudou alguma coisa? Não. Perdeu o emprego? Não. Está tudo igual como sempre foi. Só não tenho nenhuma alegria. Satisfação. Felicidade. Você quer algo? Não. Aí a gente vai procurar e realmente a gente não encontra uma resposta para a sua infelicidade. E às vezes ela é muito profunda, inclusive autopunitiva. E nenhum antidepressivo faz diferença. A gente tenta várias associações, até antipsicótico, porque tem um tipo de depressão específica que é meio inverso. Nada. Só que duas instituições foram aprofundar isso e encontraram um padrão, tá? Então havia um neurotransmissor que estava relacionado, que era a ocitocina, que não tem nada a ver com isso. Como assim? De onde vem essa infelicidade? Ou essa anedonia? O que é isso? Incapacidade de sentir prazer. Tá? Coisas boas acontecem e você não fica feliz. Ou acabou. Pois é. Aí, aprofundando, o que se descobre? O que é inveja? Ninguém admite sentir isso, né? Os outros que invejam a gente. Mas a gente... Tanto que foi muito difícil estudar, porque ninguém nunca admite que tem esse problema. Tá? Eu sofro muito, mas o que é a inveja? A inveja é a infelicidade que determinadas situações causam em você. Não é nem infelicidade, é a morte da sua. Vamos dar um exemplo. Você comprou um carro novo, uma pechincha, achou uma promoção, um negócio maravilhoso. Sabe aqueles negócios da China? Então você pagou mais barato para uma coisa melhor. Aí você está naquele carro, cheirinho de novo, carro novo. Tem um cheiro especial, não é não? Aí você chega dirigindo seu carro, está naquele estado de... E aí você vira, olha para o lado e toda a sua felicidade morre instantaneamente quando você descobre que sua vizinha comprou um carro melhor. O carro está lá. Não mudou nada. Tem o mesmo cheiro. Está tudo exatamente como estava antes. O que mudou? Você não está mais feliz. Seu marido chegou e te deu uma flor. E aí você fica alegre e daqui a pouco sua vizinha ganha um buquê. Você não pensa nisso, mas a questão é, por que não foi um buquê? Porque ela e não eu. Inclusive, eu acho que eu mereço mais. Sim, mas por que você está falando isso? Algo inveja, mas sempre existiu a natureza humana. Mas nós temos um problema, né? O problema é que antes a nossa privacidade era muito grande, não é? Hoje, você acabou de comer, já posta no Instagram. Não é não?
reformei meu banheiro, olha a minha privada nova. Bota no Instagram, no Facebook. Qualquer coisa que você tenha feito, está exposto. Entendeu? Então sempre tem alguém mais alta, mais baixa, mais magra, mais gorda, mais loura, menos loura, mais morena, mais cacheada. Não interessa, escolhe qualquer coisa, tem alguém mais. E você fica um bom tempo na rede, né? E aparentemente todo mundo tem alguma coisa a mais. Se você está focada nisso, com certeza. Entendeu? E isso chega ao ponto em que você não consegue mais sentir alegria com o que você tem. Porque sempre tem alguém que tem mais. Isso se você tiver sorte. Porque se você não tiver sorte, o seu nível de ocitocina vai aumentar muito e você vai entrar no que acontece com algumas ratas. Rata. Lembra os ratos? Eles fizeram experiência aumentando o nível de ocitocina. A ocitocina é responsável pelo apego, ela dá laços sociais, etc. A presença da ocitocina faz com que a mãe se apegue ao filhote, proteja ele, arrisca a vida, tudo mais. Então, é uma coisa boa. Porém, quando eles aumentavam muito o nível de ocitocina, elas começavam a ficar muito agressivas com qualquer estranho, com qualquer pessoa fora. E se a gente aumentasse ainda mais, ela se tornava canibal. Ela começava a canibalizar pessoas da mesma espécie. Entendeu? Se você elimina, ela não se interessa nas suas filhotes, abandona. Tá? E se você aumenta muito, e aparentemente a inveja mexe com o equilíbrio de ocitocina. E num determinado momento, o seu nível de agressividade é grande. Em alemão, existem duas palavras para inveja. Tem a inveja branca e a inveja negra. Eu falei isso uma vez, você é racista. Tem nada a ver com racista, tem a ver com escuridão da alma. Significa que a luz de outra pessoa te incomoda, entendeu? Acendeu a luz. O que é isso? Você tem uma qualidade, você brilha, e esse brilho incomoda algumas pessoas, entendeu? Tem a ver com isso, não tem nada a ver com racial. E isso existe há séculos na língua alemã. No português só tem uma palavra, em inglês também, mas em japonês tem duas, em alemão tem duas, que é, o que é a inveja branca e a negra? Na branca, você fica infeliz. A felicidade alheia te deixa infeliz. Ela inviabiliza a sua felicidade. Mas na negra, gera agressividade. Por quê? Porque o brilho dói. E aí você faz o quê? Vamos diminuir isso. Você entra no modo ativo. Você precisa diminuir o sofrimento fazendo algo. Aí vamos explicar, né? Como é que funciona. Então, alguém está te perseguindo, te prejudicando, fazendo uma série de coisas. Nós entendemos perfeitamente, por exemplo, se é competição. Ela quer o meu lugar. A gente entende isso? Nós somos competitivos, a gente está disputando quem chegar senta primeiro. A gente compreende. Então a gente até releva. Se fosse o lugar dela, também faria. Então você consegue se reconciliar com isso. Por exemplo, vingança você também entende, né? Você fez alguma coisa, a mulher quer se vingar e está te perseguindo. Você entende ou não entende? Alguns até aceitam de boa, eu comecei, então eu não posso, né? E a gente também se vinga e vai. Agora, essa pessoa está te prejudicando. Ela não ganha nada com isso. Nenhuma vantagem. Então ela quer te derrubar, mas não vai ficar com o seu lugar. Você não fez nada para essa pessoa, ela saiu nem conhece, e ela está te prejudicando à toa. Não tem nada contra você, nem te conhece. E aí você pergunta, o que foi que eu te fiz? Eu até conto uma historinha que ilustra melhor, tá? É a história do vagalume e da serpente. A serpente, o vagalume estava de bobeira na lagoa, topou a serpente e a serpente deu um bote. E ele fugiu e a serpente começou a persegui-lo. E ele foi ficando cansado, viu que ia morrer, estava encurralado. A serpente armou um bote ali, um momento. Posso fazer uma pergunta? Umas perguntas? Aí a serpente parou. Sim, perfeitamente. Vem cá, eu faço parte da sua cadeia alimentar? Não faz. Vem cá, eu te fiz alguma coisa? Não fez não. Por que você quer me comer? Nada pessoal, é que você brilha. Essa é a definição. Você entendeu? Ela não quer o seu lugar. Não vai ganhar nada com isso. Não está se vingando de você. Não tem nada anterior. O que está incomodando? Lembra da escuridão? Você brilha, isso me incomoda. Bora apagar um pouquinho? É essa a fonte.
E às vezes são cruéis, a pessoa persegue, ela faz e você não sabe o motivo. E aí fica dizendo, mas o que eu fiz? Não fez nada. Não, mas o que eu fiz? Não fez nada. E o que eu vou fazer? Não faz nada. Você não quer passar por isso? É simples. Não faça nada, não diga nada, não seja nada. E aí ninguém vai se incomodar. No momento em que fizer algo, por menor que seja, talvez alguém se incomode e seja o motivo da sua perseguição. Ué, e como é que eu vou ver com isso? Ué, vivendo, isso acontece sempre, né? Se você precisa de unanimidade, aí você tem um problema, que é vaidade. Aí você precisa da aprovação. Nem Jesus conseguiu, lembra? Unanimidade. Estamos falando de Jesus. Você quer que todo mundo goste. Não vai acontecer. Por que não? Tá tudo certo. É verdade. É muito injusto, mas é um fato da vida. E se você não aprender a conviver com isso, o que acontece? Aí eu pego os pensamentos de Santo Agostinho, né? As pessoas não são como deveriam ser. As pessoas não são o que parecem. As pessoas não são o que você acha que deveria. E daí? Não vai mudar nada, tá? Deveria poder, não adianta. As pessoas são exatamente como são e não há nada que você possa fazer a respeito. Se você não aceitar essa simples verdade, você nunca será feliz. Vocês estão entendendo ou não? Então, se você colocar a sua vida em compasso por causa de outra pessoa, pronto, pode deixar que vai ser ruim. Não tem jeito, tá? E olha só, como mesmo sabendo disso, você fez um negócio, um monte de gente elogiou, um falou mal, pronto, é o suficiente. Ou seja, então tem um documentário muito interessante sobre trolls, né, haters. A pessoa, a felicidade dela, ela entra, tá? Para fazer comentários ruins. Ela não te conta nada, ela vai lá e ela diz assim, a minha felicidade é quando a pessoa chora. Aí eu ganhei. E é isso. E ela faz isso. Ela não tem mais o que fazer. Por quê? As pessoas que sentem assim, gente, não são felizes. Porque é impossível. Deu para entender ou não? E normalmente elas morrem. Porque nós somos projetados geneticamente para buscar a satisfação. Então, com a ausência total de prazer, você começa a aumentar o cortisol e, se você não morrer diretamente, morre indiretamente. Por isso que eles consideram hoje a inveja uma doença. Tá bom? A gente está preocupado em ser invejado quando sentir é um problema. E hoje, com as redes sociais, está impossível não manifestar. Mas espera aí. Aí vem gente, eu fiz essa palestra uma vez e pensei, mas é a natureza humana. Não é não, gente, que coisa nenhuma, senão é para morrer todo mundo, né? Não. Normalmente, qual é a ideia? Você conseguiu, eu consigo também. Não é não? Porque olha só, quem é que inveja coisa ruim? Se você está invejando é porque é bom, não é não? Se fosse ruim, você não sente isso. Então, você viu algo bom nessa pessoa. É por isso que você está sentindo inveja. Agora, teoricamente, se ela conseguiu, o que isso deveria te trazer? Admiração ou motivação. Se ela conseguiu, eu também consigo. Qual o problema? Aí, não sei, mas a gente até socialmente cria umas circunstâncias complicadas, né? Quando você vê alguém que você acha que ficou bem, né? Normalmente você olha assim, né? Quando a pessoa olha, você finge que não está olhando. Por quê? É errado você admirar uma pessoa? A sua beleza, a sua elegância, as suas coisas. Vocês estão entendendo? É como se fosse uma coisa errada. Não. Vem cá. Olha, eu gostei da sua blusa, não sei quem comprou. Isso é ofensivo. Por que é ofensivo? Eu não posso querer uma blusa igual, não? Aí isso não é inveja, isso é o quê? Ela tem... Às vezes, aí eu li esse estudo e comecei a pensar, né, se isso existia em mim. Então, aí eu disse assim, bom, agora, qual é o antídoto? A admiração. Se você estiver com admiração, motivação, você não vai fazer isso. Você tem que transformar o que você está vendo em o quê? Uma coisa legítima. Tá? E está doendo porque você queria ter. Por que você não corre atrás? Da onde está vindo? Tá? É que você acredita que é impossível para você ou você não merece. Então tem a ver com baixa autoestima. Você está entendendo? E aí fica a comparação. Por que ela tem? Na verdade, a dor é, você está esfregando na minha cara a minha incapacidade. Eu não consigo viver com esse brilho, eu estou no escuro. Eu estou vivendo no escuro, eu sou um fungo. E a luz me incomoda terrivelmente, porque ela expõe as minhas falhas. E o fato de você fazer isso, mostra mais ainda. Tá? Porque eu me iludo dizendo que ninguém consegue. Todo mundo igual. O que satisfaz essa pessoa? Miséria, todo mundo igual.
todos igualmente miseráveis. O sucesso incomoda, tá? Em vez de ser um agente motivador. Então, o que neutraliza? A admiração. Sincera. Então, nossa, que coisa bacana. O que você fez? Vamos tirar qualquer veneno antes que ele crie raízes. Então, você exponha. E, se você dizer, como é que você conseguiu? O máximo que a pessoa fala assim, eu não vou te... Poxa, mas qual o problema? Entenderam? Então, você expõe. Eu terminei de ler e disse, nossa, eu agora, toda vez que eu ver um negócio, eu não vou deixar passar, eu vou falar na hora. E aí, eu desci no hotel, tinha acabado de ler, e eu estava tomando café. E vocês já viram que o hotel faz aqueles ovos mexidos? Perfeito, a gente faz, fica borrachudo, fica ruim. E os dele ficam molhadinhos, fica lá um tempão e não... Tem algum segredo que eles não contam? E aí eu cheguei, tá bom, eu vou perguntar, vem cá, quem é o responsável aqui? Algum problema? Não, a pessoa responsável, posso falar? Está alguma coisa errada? Não está errado, está ótimo, na verdade, eu queria falar com a pessoa responsável. Aí veio, tem algum problema? Não tem nenhum problema. Eu queria falar com a pessoa, daqui a pouco veio uma moça. Qual o problema? Nenhum. Os seus ovos são excelentes. Eu queria saber qual é o segredo que você usa para ficar desse jeito. Olha só, não é concorrência nada, eu sou de outro, não vai competir, mas isso está muito bom. Como é que você faz? Sabe quando a pessoa fica meio estupefada? Normalmente a gente só vai reclamar, Quando tudo dá certo, você agradece? Você elogia? Não, é obrigação. Você só reclama quando não está certo. E que motivação você dá para a pessoa fazer bem? Está entendendo? Não. Você quer isso e... Não seria bom para você também? Não. É vergonhoso você elogiar. É uma coisa errada. Você esconde. Você vai olhando que bolsa e finge que não está vendo. Por quê? Não é um elogio? Vê como isso é doentio. Você está envergonhado de uma coisa boa, né? Agora, coisa ruim você deixa passar, sem problema. E aí eu fiz. Aí, quando eu voltei no aeroporto, eu vi uma moça com a unha pintada, uma cor assim. Eu disse, nossa, tá muito bonito. Que cor é essa? É engraçado. É tão foda que a pessoa olha assim. Aí ela leva um tempo para metabolizar, fica bugada, né? Ah, tá, eu misturei Max com Rebum, nunca esqueci. Max com Rebum. E ficou, nossa, é muito bonito, tal. Outra é uma bolsa. Nossa, essa bolsa é muito... Onde você comprou? A pessoa vai roubar minha bolsa. Não sei o quê. Não, aí... E olha, é uma coisa engraçada que a pessoa começa a conversar com você. Entendeu? Eu tenho que agradecer, isso não é comum, né? E aí ela precisa, sabe, fazer algo. Você vê a carência. Por que não pode? Aí, eu estava atendendo as pessoas em São Paulo, e vi um rapaz lindo, um rapaz parecia uma pintura. Disse, meu filho, alguém já disse que você é muito lindo? Dava para ver. Palestrante, sem vergonha. Aí ele cumprimentou e foi embora. Só que depois ele voltou. De novo. Acho que não... Será que eu entendi mal? Aí ele voltou. Você está sendo sincero? No quê? Enfim, você não sabe que você é bonito? Mas seu jeito é um pouco estranho. Em que sentido? Eu sei o sentido. É porque não havia? Ele é bonito, por que não pode dizer? Apreciar. Coisas bonitas não alegram a vida? Não pode ser uma pessoa? Eu não posso dizer que cabelo lindo você tem, não tem encarnação, vou ter um assim. É bonito ou não é bonito? Entendeu? Tomara que caia tudo. Isso é doença. Está compreendendo? Então, por que você não pode apreciar? E daqui a pouco ele virou um grande amigo. Ele trabalhava numa rede de televisão famosa. Eu sabia que eu não assisto, mas ele era. Mas normalmente é uma coisa desagradável. Não é comum a pessoa simplesmente apreciar. Ele não conseguia catalogar. Ele estava acostumado ao quê? A cobiça, que não é uma coisa muito agradável. Mas a simples apreciação. Você não sabe que isso é bonito? Mas normalmente o que você faz com pessoas assim? Você deseja que elas se danem. Não é não? Ela é uma moça muito linda. Ela não tem muitas amizades, tem? Você é sincera?
Você tem muita inveja, você acha que a vida dela é ótima, mas você não vai ajudar, você não vai apoiar, né? Então você não vai dizer se tem algum problema, você quer que ela caia, para você aliviar o seu mal-estar, né? Então é muito comum as pessoas serem muito agressivas, porque as pessoas são más. Não entende? Você está dizendo que elas sofrem? Muito. Por quê? Quão sincera você é? E aí a gente fala de uma questão do comportamento muito séria, que a gente não entende, tá? E a inveja corrói nossas relações. Você não tem ideia de como isso faz mal, tá? Então, sim, a gente está julgando. Lembra? Não julgueis para não acontecer o mesmo com você. Tem certeza que esse elogio é sincero? Então a mesma pessoa que elogia vai aplaudir quando você cair. Por quê? Porque incomoda. Você tem uma amiga, você está emagrecendo, ela dá um apoio, tal, ajuda, você é incrível. Aí, se emagrecer mais... Não, agora está parecendo AIDS, né? Não quer parar, não? Você pode emagrecer, mas pode ficar mais magra do que eu. E aí estraga a amizade. Não é? Você está crescendo, ele ajuda. Agora, se você for mais... Nossa, acabou a amizade. Porque o que era afeição agora virou o quê? Entenderam ou não? Então a gente começa a fazer sucesso e a família é o problema. O problema é a inveja. Agora, eles ainda te amam, mas sentem inveja. E em vez de você criticar, poxa, pensa no sofrimento. Você está feliz, ela não pode ser. Foi? E tudo isso a gente pode analisar. Eles queriam saber onde isso se localizava. Aí foi aumentando para a gente entender esse funcionamento. Aí a gente entendeu os equilíbrios químicos, tá? Não dá para a gente aprofundar. Vocês sabem que o tempo falta 4 minutos para acabar. Eu vou pegar um pouquinho, porque a gente gastou no intervalo, pode ser um pouquinho só mais, para compensar. A gente demorou 10 minutos antes de começar e demorou mais 10 minutos no intervalo, tá bom? Que é pra gente... O que eu queria falar sobre essas redes neurais e a maneira com que eles descobriram. Não são mais áreas cerebrais específicas. Nós temos esse sistema novo. E como é que funciona a questão dos neurônios? Lembra que eu falei sobre memória? Funciona da seguinte maneira. Toda experiência sensorial que você tem, os neurônios mudam fisicamente. Chama-se neuroplasticidade. Não interessa se ela é mental, se é imaginária, se é real. Qualquer experiência sensorial que você tenha, mesmo imaginária, os neurônios se alteram fisicamente, que é o que é a memória. Agora, existem alterações mais ou menos profundas. É mais ou menos assim. Você está na praia e desenha na areia. Bom? Desenhou. Quando vem a onda, pode apagar muita coisa. Algumas vão ficar pequenas marcas, umas vão sumir totalmente, outras vão ficar pequenas marcas. Se for uma coisa profunda, ela fica. Mas a onda vem e apaga. A não ser que você faça isso de maneira bem profunda, marque, tá? Ou repita constantemente, lembra que a gente falou de Ebbinghaus? Para ficar assim. Então, a gente tem essas experiências e vai. Mas como é que funciona a intensidade? Lembra das sílabas aleatórias? Não tem significado, são sons, tá? Se você repetir muitas vezes, você guarda. Então, você foi na escola e eles ensinaram para você o ciclo da água. Você nunca ouviu isso antes, você nunca se interessou por esse assunto, você está brincando, nunca parou para pensar que a água tem alguma coisa a ver. Ele falou de maneira interessante. E pior, vai cair na prova. Se você ficar reprovado, vai apanhar. Então, você tem vários motivos para se lembrar. Entendem ou não? Lembram? E aí você presta atenção. Você é um garoto respeitoso e tal, prestou atenção e aprendeu sobre o ciclo da água. Isso está ligado a quê? A nada. É uma coisa, é quase uma sílaba aleatória. Aí numa outra aula, você aprendeu sobre as camadas da Terra. Também não tem nada a ver. Você nunca parou para pensar em camada da Terra, não tem nada a ver com sua vida, não te interessa. Mas vai cair na prova. Aí você aprendeu. Então são uns neurônios aqui, uma ilha, outro aqui, outra ilha, e não tem nenhuma relação entre elas. Como é que você faz para manter essas ligações ativas? Você vai ter que repetir. Lembra? Estudar.
Aí você copia não sei quantas vezes, aí revisa, vai cair na prova, aí você estuda, repete. Nada disso tem interesse emocional para você. Nada disso tem a ver com a sua vida. Você não liga a mínima para as camadas da Terra, mas vai cair na prova. E aí você aprendeu e está lá. Bom, aí você saiu da escola e nunca mais inteirou, isso não faz parte da sua parte. O que vai acontecer? Com o passar do tempo, você não lembra. Você sabe que são camadas, mas o que significa? Não lembra mais. Vocês lembram das camadas geológicas? O nome não é estranho, camadas geológicas. Mais ou menos você tem uma ideia, mas aquilo que você sabia na prova, você não sabe mais. E o ciclo da água também, mais ou menos. Eu sei mais ou menos. É claro que se você pegar, vem mais rápido do que quem nunca soube o que é isso, entendeu? Ebbinghaus já explicou. Mas digamos que você vai aprendendo coisas. Aí eu vou falar uma coisa que na internet que a pessoa não entendeu, tá? Ler aumenta a cognição, tá? Quanto mais material você tem, melhor. Mas eu não entendo nada. Leia assim mesmo. Leia sem entender nada. Sim, mas qual serventia? Eu li e não entendi uma palavra do que escrevi. Leia. Aí, lê o outro. Leia. E com a vantagem? Vai lendo. É um exercício. Primeiro é um exercício, lembra? Você está fazendo. Mas eu não estou crescendo, não está me acrescentando nada, eu não entendo o que tem ali. Mas leia. Aí você leu. Aí você leu 10 livros, não entendeu nenhum. Eu não vejo em que isso poderia me ajudar. Pois é, um dia você está conversando num grupo e de repente alguém fala uma coisa e... um insight. Olha o nome, o que é insight? Uma luz. De repente você conectou, entendeu. Tipo uma experiência transcendente. Na verdade, é que você tinha várias ilhas lá, soltas no espaço. E de repente você fez o link entre elas, ligou. E uma alimenta a outra. E agora eu estou entendendo, tudo faz sentido. E você começa a ter ideias. Do nada. Eu fiquei mais inteligente, agora de repente eu melhorei. Não, você tinha muito material. E agora você está fazendo o quê? Conectando essas partes. De maneira autônoma, criativa. Você está criando ligações. E quando você liga um ao outro, há uma retroalimentação. Você ancorou a memória. E uma das maiores felicidades do ser humano é aprender. Acende a satisfação. Você gera endorfinas, você gera encefalinas. E o prazer é muito intenso. Nós gostamos de entender as coisas. É a nossa natureza, lembra? Lembra? Controlar, tomar decisões, entender. Então, uma das maiores atrocidades que você pode fazer para a criança é dizer: você é burra, você é incapaz de aprender. É uma castração, tá? Você está castrando a chance dela experimentar essa sensação, tá? Então, todos nós temos a capacidade de aprender. Mas se você se convencer que não, aí você deixa de tentar. E aí você consegue essas construções. Você tem material. Agora, existem técnicas que são formidáveis, que é o mapa mental. Sabe o que é um mapa mental? Você tem que aprender uma coisa. Logaritmo. Lembra de aprender logaritmo? Quem lembra? Eu fui usar como uma forma de demonstrar. Eu peguei um amigo que gostava de teatro, arte, nada a ver com logaritmo, mas faz parte do currículo escolar. E aí eu fui criar um mapa mental para ele. O mapa mental tem uma técnica. E você vai criar a ideia central, você tem que usar algumas cores, tem um sistema. Mas o principal é você usar experiências emocionais para ancorar a memória. Então você vai dizer o que você precisa aprender e vai linkar isso com algo que tenha alguma teor emocional. Entendeu? Então, logaritmo. Bom, o nome do cara era Smith. Nossa, nome totalmente... Bom, aí eu cheguei, vamos lá, fulano, eu sei que você gosta de teatro, você sabia que o cara que criou o logaritmo era contemporâneo do rei James da Inglaterra? E daí? Pois é, o rei James viveu na minha época de Shakespeare. E o ano em que ele publicou o logaritmo foi quando ele fez Sonho de uma Noite de Verão. Lembra? Foi quando você conheceu sua esposa no teatro. O que aconteceu? John Smith não é uma pessoa aleatória. Ele estava vivo na época que Shakespeare lançou Sonho de uma Noite de Verão, quando ele se apaixonou pela esposa dele. Tanto que até hoje ele nunca esqueceu de... Aí fui fazendo os links, né? Com Shakespeare, com os acontecimentos. Ele teve uma discussão com o rei. E aí... Você está entendendo?
Pronto, até hoje ele lembra do ritmo. Não precisa nem revisar. Você entendeu como funciona? Para a gente ancorar, é uma técnica. Então, você faz associação, procura, e usa uma cor específica. Então, por exemplo, a informação numa cor, aí noutra cor a informação secundária, terciária, e escolhe uma cor que você goste muito, rosa, verde, azul, para botar as coisas que importam emocionalmente para você e que tem relação com aquilo. Você tem que achar um motivo para você lembrar isso. E sempre tem. Eu me lembro que eu estava falando um momento sobre a química e não sei o quê, e aí eu perguntei para as pessoas, eu ia falar sobre evolução espiritual, aí eu perguntei, o que é tabela periódica? Aí tinha na plateia um garotinho, um rapaz, não um rapazinho, de 16 anos, assim, é uma porcaria miserável que infelicita a gente. Aí eu fiquei um pouco chocada, né? Aí depois ela me explicou porque ele estava ficando reprovado. E ele não era um aluno tão bom assim. Aí eu disse, nossa, que coisa triste, vamos ver se eu consigo mudar isso? Deixa eu te contar a historinha de um garoto chamado James, tá? James era filho de um pai inglês com uma escocesa. E naquela época, o pai dele, ele trabalhava com moinho. Sabe o que? Moinho era uma coisa importante, porque era um moinho, né? E ele se apaixonou pela escocesa, mas a mulher não queria sair das Highlands. Então ele resolveu ir para lá. E passou a ter uma vida miserável. Porque ele sabia fazer moinho, todo mundo precisava de moinho, e ele passou a consertar moinho. Mas há uma diferença enorme. Na Inglaterra, os moinhos não congelam. Na Highlands, sim, e estragam. E consertar moinho lá é uma miséria. Um sofrimento muito grande. E ele acompanhava o James, acompanhava o pai para consertar os moinhos em vários lugares distantes. E ele era responsável por fazer o chá inglês. O pai dele era inglês, tomava o chá. Então, ele fazia o chá. Ele tinha 8 anos, botava lá o bule para ferver, para fazer o chá para o pai dele, para aliviar o sofrimento, congelar juntas, aqueles problemas todos, o gelo e tal. E um dia ele estava pensando, e com isso ele aprendeu tudo sobre o moinho, né? Como é que funcionava o moinho, para que servia, toda a mecânica do moinho. E uma das coisas mais possíveis, ele via o bule, a água fervendo e a tampa se mexendo, e ele pensava, poxa, se eu conseguisse pegar essa força e botar no moinho, seria tão mais fácil a vida do meu pai. E a ideia começou assim. E aí ele ficou obcecado, ele cresceu, e o sonho dele era pegar a força da água fervente e pôr no moinho. Mas vamos traduzir para você. Ele queria construir a máquina a vapor. E a partir daí, ele começou, eu vou construir a máquina a vapor, mas precisava de alguma coisa que comportasse, aquilo explode, e ele ia atrás de pessoas para construir uma liga metálica, ele foi aprendendo um monte de coisa, e você sabe que ele se conectou com tantas pessoas, que ele foi responsável pelo descobrimento de inúmeros elementos, não diretamente, mas ele estimulava outras pessoas, vem cá, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e ele conectou muitas pessoas. No Museu Britânico você tem uma ala inteirinha, a partir da máquina a vapor, tudo o que aconteceu graças a ele. E toda vez que você compra uma lâmpada, você usa o sobrenome dele, James Watts. Porque ele conseguiu pegar força e pôr dentro de um lugar para usar, para mover um moinho, no caso, a máquina a vapor. E a partir daí, eu contei a história, e ele achou muito interessante. E os pais começaram a frequentar. Por quê? Porque ele chegou em casa e queria estudar aquilo. Ele gostou muito daquela ideia. E se interessou pela história do James, e saber, a família tinha algumas posses, ir lá, ver o museu, ver a máquina, ver o negócio, e ele estudou, passou de ano, muito bem, ganhou uma bolsa de estudo, e está em Portugal estudando, parabéns para ele lá, né? Um sucesso, por causa do James e a máquina a vapor, que mudou uma ideia sobre que estudar é muito interessante. Quantas histórias bacanas que podem nos motivar, em vez de inveja, admiração. Em vez de reclamar da vida, James estava pensando, como é que eu posso facilitar? E pensar. Então você vê a coisa ruim. Por quê? Porque você escolheu isso. Lembra do sistema reticular? Ele é o algoritmo que mostra aquilo que você repete. A vida é uma miséria. O homem é o lobo do homem. O homem é mau, o homem é perverso. Não tem como ser. Quem é nosso pai? Você acha mesmo que queria fazer uma coisa ruim? Então o sistema reticular, ele trabalha com repetição. E essa decisão, como é que você largou uma vantagem evolutiva imensa que faz você estar aqui enquanto os macacos estão na jaula e não usa a seu favor? Como é que você fez isso? E Seligman, um cientista, na década de 70, descobriu um processo psicológico que ele deu o nome de desamparo aprendido. Tá?
O problema é que a gente, revisando atualmente, a gente descobriu a estrutura neurológica do desamparo aprendido, ou a neurocientífica que chama, né? E como esse é o nosso maior problema. O nosso sofrimento, a nossa incapacidade, a nossa infelicidade, não é bem o que a gente está acostumado a ver. E uma coisa, talvez terrível, talvez não, que eles descobriram é o seguinte: não existe fácil ou difícil. Isso é um mecanismo de defesa do ego. Essa é a desculpa que você dá para o fato de nem tentar. Ok? Mas peraí, isso é meio violento? Sim, mas lembra que agora a gente mapeia o cérebro? Então, eu te mostro um problema. Aí você vira: muito difícil. Não sou boa em matemática. Sim, mas tenta. Aí você tenta. Não consigo, não sei. Só que isso é mentira. A verdade é que você nem tentou. E dá pra ver. Toda vez que eu tentei emagrecer e não consegui. Não tentou, não. Isso é a desculpa que você está dando. Toda vez que você tenta, consegue. Toda decisão que você tem se torna realidade. No momento que você disser: eu vou fazer, você faz. Mas eu matriculei, fez tudo isso, mas nunca pensou profundamente sobre isso. E dá para ver no seu cérebro que não pensou. Que quando a intenção realmente existe, a área fica acesa. Entenderam ou não? Lembra daquelas pessoas que a gente viu no Poder do Hábito? E o que é o pré-frontal? É a rede executiva. Mas por que não ficou ativa a rede executiva, já que ela serve ou seja, eu estou dizendo que você pode fazer o que você quiser. Isso é autoajuda, né? Você vai virar coach, que nem o Pablo Marçal. Livro dos Espíritos. Pode o homem, mediante seus esforços, domar suas tendências negativas? Sim ou não? O problema é depois do sim vir. Mediante o esforço muito insignificante. O que vos falta é vontade. Tá ou não está escrito? Ok, quem é cristão, levanta o braço. Sério? Sem cristão, sem hipocrisia. Sabe o que é hipocrisia, né? Eu gosto da definição do Nelson Rodrigues. É a arte de pregar aos outros aquilo que não se faz. Não é bonito? Então, cristãos. Então, vocês acreditam que Cristo era alguém importante? Falou a verdade? Não era coach? Okay. Então, lembra que ele disse o seguinte: tudo que eu faço, vós. Então, tudo que eu faço, você poderá fazer um dia, é isso? Não. Não foi isso que ele disse não, gente. Tudo que eu faço, você poderá fazer um dia, foi isso que ele falou? Não foi. Não foi, não. A gente vai ter que pedir ajuda aos irmãos protestantes. E quando eu pergunto protestante, fala certo. Eles são mais cristãos? Talvez, né? Então, o que foi que ele disse exatamente? Tudo que eu faço, você poderá fazer um dia. Não. Vocês sabem a diferença? Sabe o que é um verbo, né? Verbo é uma ação. Tá? O que é conjugar um verbo? Não, mas isso é segundo grau. Já esqueci, já passou muito tempo. Não, gente. Uma ação só se pode passar em que lugar do tempo? Quais são os lugares que a ação está? Presente. Não é isso? Então, quando a gente vai conjugar o verbo, ou está no? Ou no? Ou no? E tem várias posições. Tá? Futuro possível, futuro... Aí por aí vai. Então, vamos lá. Presente. Agora. Tá? Eu falo, estou falando. Eu falei. Eu vou falar. Ok? Tudo que eu faço. Agora, né? Você poderá fazer um dia? Foi isso que ele disse? Ou seja, daqui a 500 encarnações você consegue. Alguns 3 milênios. Espera com paciência que você vai conseguir.
Foi isso que ele falou? Não. Ele falou o quê? Tudo que eu... Agora, não é isso? Presente. Tudo que eu faço, você... Vou falar o voz de novo. Tudo que eu faço, vós podeis fazer. Podeis é tempo presente, passado e futuro. Presente, ou seja, vamos botar. Tudo que eu faço, você pode. Pode fazer quando? Mentira, né? Sério, você tá... É mentira. Tudo que eu faço, você pode fazer agora. Pior, e muito mais ainda. É presente ou passado? É presente. Então ele mentiu. Vamos dizer, se ele estivesse falando agora, tudo que eu faço você pode fazer agora. Por exemplo, essa água você pode transformar em Coca-Cola, café, Red Bull. Pode ou não pode? Pode ou não pode? Se você disser que não pode, vai ter um problema. Não é não? Um problema. Ele falou que pode. Por que não faz? Pois é, se diz que você pode. Ó, pode o homem, mediante seus esforços, domar a tendência negativa? Vamos lá. Beber a tendência negativa? Fumar? Obesidade mórbida? Então vamos traduzir. Pode o homem, mediante seus esforços, para largar de beber? Pode largar de fumar? Pode emagrecer 40 quilos? Do jeito que vocês falam, mais difícil ainda, né? Pode? Pode. Mediante um esforço muito insignificante. O que vos falta é vontade. Não é isso? E aí não é. Porque isso é muito difícil. E eu acabei de dizer que a neurociência provou que não existe difícil e fácil. Isso é uma invenção do ego, tá? Porque você chega assim, eu não consigo aprender matemática. Aí eu pergunto, tem lesão cerebral? Não. Tem retardo? Não. Então o que impede você de aprender matemática? Você tem algum problema? Porque se você tem problema, tem pessoas que têm transtorno, tem retardo, tem lesão, que incapacita. Tem ou não tem? Tem. Você tem alguma dessas coisas? Não. Então o que impede você de aprender qualquer coisa? Ou emagrecer, ou aprender o idioma. Se você não tem nenhuma lesão. Aí, quando você... Não, mas eu não sou bom nisso. Por quê? Está com problema cerebral? Você pode perfeitamente dizer, olha, eu prefiro cerâmica. Sim, eu não estou disposta a gastar um tempo para aprender matemática, eu prefiro dedicar isso a aprender cerâmica. Verdade, perfeitinho, tudo bem. Mas significa que você não pode aprender matemática se quiser? Pode. Mesmo sem gostar, você pode? Pode. Nada impede você de aprender matemática gostando ou não. Como não impede você de fazer qualquer coisa que seja necessária. Então, se sua rede executiva decidir que é necessário, você faz. Gostando ou não. Nós não somos chimpanzés. Nós não somos gorilas. Nós podemos sim limitar nossos instintos básicos, escolher o que vai fazer. Isso é a nossa natureza. Você está entendendo? A gente é capaz de obter determinada vantagem, fazer o que for necessário. Entendeu? Nós não somos reféns. A gente faz o que for necessário. Em algumas circunstâncias a gente faz. Por que não todas? Entendeu? Por que tem que ser no limite? A gente só muda em duas circunstâncias. Quando aprende ou quando cansa de sofrer. Por que sofrer? Não pode ser uma opção? A gente não pode ver o outro e aprender? Pode. Então é uma escolha. E essa rede nos permite fazer isso, o que quisermos. E olha só, a nossa natureza é essa. Se você deixar, funciona. Tá? Para tudo. Mas qual é o problema? O problema é o desamparo aprendido. E o que é o desamparo aprendido? É alguma coisa que você aprendeu que diz o seguinte: nada do que eu fizer vai fazer diferença. Então, para que tentar? Se nada do que eu fizer vai mudar alguma coisa, por que eu vou gastar esses neurônios caríssimos? Aí você economiza. E você não ativa a área, porque ela gasta. Não se enganem, ela gasta. Você faz o que for necessário, entendeu? Mas ela gasta energia. Então, se você acredita que nada do que você possa fazer vai mudar alguma coisa, você não vai nem usar isso. Por que eu vou gastar uma energia à toa se não vai funcionar? Só que como é que você sabe que não vai, se você nem tentou?
E outra coisa, não tem nada a ver com o raciocínio que você fez. Como assim? Porque para raciocinar você tem que decidir, né? Não? Tem que pensar a respeito. Você nem pensa sobre isso. Então, não é uma decisão. É o quê? Uma crença. Um comportamento adquirido, que não tem nenhum tipo de raciocínio. É algo puramente emocional. E você repete porque é. E não pode explicar. Porque não tem nenhuma explicação. E não consigo. Aí eu perguntei, não. Mas quando a gente escaneia o cérebro, você vai lá para... Você não leu. Justamente porque é o viés da confirmação. Você quer confirmar que não pode. Então você nem tenta. Entendeu? Vou dar um exemplo. Eu pego um anagrama, pego 4 letras, misturo, para você achar a palavra. Vem cá. É algo que está dentro da capacidade de todos aqui? Só uma situação. Você é analfabeto, não sabe que são letras. Mas 4 letrinhas. Você não pode tentar e achar uma palavra? Aí, primeira palavra, alma. Segunda palavra, mala. Aí você acha outra palavra. Aí a terceira tem 4 letras. Aí você testa e não achou nenhuma palavra. Qual a resposta para essa questão? Qual a resposta certa? Só tem uma resposta certa. Qual a resposta certa? Se você disser, não consigo, transtorno, desamparo aprendido, é um sintoma. Não consegui, transtorno, isso é um sintoma. Não consigo, não sei, transtorno. Você sabe qual é a resposta certa? Qual a resposta certa para essa pergunta? Só tem uma resposta. Qual a resposta certa? A resposta de quem não tem um transtorno. Você testou e qual a resposta? Qual a resposta? Não é eu não sei, não é não sou capaz, não é não consigo. A resposta é não tem uma palavra. E essa é a resposta certa, porque não tem uma palavra. Não tem outra resposta possível. Não tem uma palavra. Você testou e não tem. E essa é a resposta certa. Entendeu? Existem situações que não tem uma palavra. Eu não sei é o quê? É uma coisa emocional. Eu não consegui achar uma palavra. E daí? Não tem uma palavra ali. É claro que você não vai encontrar uma palavra. Vocês começaram a entender o que é isso? Então, não tem. A resposta certa é essa. Mas você tem que... Porque eu vou jogar bola de basquete. Eu posso errar? Posso. Eu não sei o peso da bola, não tenho a força. Eu joguei, isso é um erro. Agora, se eu nunca joguei, não sou bom em basquete, como é que você sabe? Você já tentou? Não. Ah, mas eu errei. Ué. Essa é a resposta certa. Você vai jogar, você não sabe quanto pesa a bola. Você não tem isenção da força. É claro que não vai acertar. Essa é a resposta certa. Aí você faz o quê? Para que você joga de novo? Você gosta do fracasso? Que fracasso? Que fracasso? Nós aprendemos com tentativa e erro. E aí você vai aprendendo quanto pesa a bola, qual força você tem. Depois de algum tempo, o que acontece? E no dia que você achar, você vai acertar o quê? Mas eu não consigo. E você nem tenta dominar o processo. Tá? Você desiste, não, você nem estava tentando. Aquelas coisas que você fez é só para as pessoas, não. Quer ver? Eu sonho para Paris, eu sempre sonhei, minha vida é um fracasso, eu sou infeliz, eu faço um trabalho que eu não gosto. Eu seria tão feliz se eu fosse para Paris. O sonho da minha vida é esse. É sério, é o sonho da sua vida. Vem cá, se você fosse para Paris, onde você ia ficar? Você ia visitar onde? Você já planejou a viagem? É mentira. Porque quem sonha mesmo faz o quê? Ah, eu iria a tal lugar, eu imagino lá naquele Champs-Élysées, eu fazendo isso, fazendo aquilo. Nunca pensou sobre isso, você nunca nem criou. Isso é uma conversa que você faz para mascarar o quê? A sua passividade, que você nem tenta. Tá? Mas a gente não gosta dessa sensação, então a gente finge. Só que agora a gente pode ver isso neurologicamente. Tá? E como é que começa? Digamos que a gente fez aqui o teste, vamos criar o desamparo aprendido, vocês terem uma ideia de como funciona, um experimento. O experimento não foi esse, é um experimento mais atual. Eu peguei uma lista de palavras que todo mundo acerta, 4 letras, não tem como errar. Tá bom? E eu divido em 2 grupos. E a gente testou antes quanto tempo leva para a população fazer, e a gente tem um tempo regulamentar. E aí a gente faz.
Primeira lista, acertou tudo, tal. Segunda, terceira. Na quarta lista, vocês não sabem. Mas, nesse grupo, tem 3 palavras que não tem solução. Entenderam ou não? Se vocês estivessem isolados e não tivessem transtorno, vocês diriam, que as palavras, essa aqui não tem nada e pronto. Normal, sem nenhuma emoção. Porque a resposta certa não é essa, que não tem palavra? Entenderam o que eu estou falando? O problema é que quando você está assim, você já começa a passar mal. E qual a coisa que uma palavra que não existe vai te fazer? Entendeu? Normal. Agora, quando esses aqui acham todas as palavras e vocês não, primeira vez, segunda vez, tem algo errado comigo. Você não pensa, bem, não tem. Por que você vai duvidar se você olhou e não tem palavra? Por que eu teria um problema? Eu olhei e não tem palavra. Daí? Aí ele achou a palavra. Ou pegou outra palavra, porque essa aqui não tem não. Vem cá, que palavra você achou? Aí eu vou descobrir que eram diferentes. Você não sabia. E você começou a fazer o quê? 3 vezes. Eles acharam a palavra, você não. Tem alguma coisa errada comigo. E aí, você gera uma resposta emocional. Tá? Tem alguma coisa errada comigo. Aí, depois de um tempo, eu pego uma lista igual para os dois, a mais fácil de todas, e eu coloco. Eles acertam todas e vocês erram. Como é que vocês erraram? Se são palavras que estão dentro, é que vocês nem tentaram. Por quê? Eu não consigo. Tem alguma coisa errada comigo e você não tenta. Ok? E aí a gente faz isso algumas vezes. E aí você faz o quê? Lembra? Sistema reticular? Tem algo errado comigo. Tem algo errado comigo. Nada do que eu faço vai dar certo. E aí você para de tentar. E aí você erra. Não errou não. Erro é quando você tenta. A verdade é que você nem tentou resolver. E aí eles pegaram um monte de pessoas, eu não consigo, eu não sei, e não é verdade. Em todas elas o cérebro não estava ativo, você não estava fazendo coisa nenhuma. Então não foi erro, você simplesmente nem tentou. Então você nem tentou emagrecer, você nem tentou largar a bebida, você não tentou nada, você só falou. Mas o que é tentar? Vem cá, o que é necessário fazer para ter vontade de comer brigadeiro? O que se você nunca fizer, nunca vai ter vontade? É simples. Se você nunca pensar em brigadeiro, vai ter vontade de comer? Não. Então, o que é necessário para você ter vontade? Você precisa pensar nisso. Então, eu quero resolver essa equação. Aí você pensa nela, você lê e não sei resolver. Por quê? Porque tem um pré-requisito. Ela não é fácil e difícil, ela é complexa. Sabe qual é a diferença? Simples. Simples não tem pré-requisito. Qualquer pessoa faz. Agora, complexo tem que ter um conhecimento anterior, tem que ter uma ferramenta. Não, para fazer isso você tem que treinar, para fazer isso você tem que ter uma tesoura, para fazer isso você tem... Entenderam? Então, pode acontecer. Você me deu um negócio, eu não sei fazer, não sei nem o que está escrito aqui. Qual o problema? Nenhum problema. Não é eu errei, não errei. Não é não tenho a ferramenta. Ok. E agora como é que eu faço para resolver? Adquiro a ferramenta e faço, pronto. Simples assim. Olha, vai demorar tanto. Não estou disposto a fazer isso, eu quero fazer outra coisa. Pode também? Pode. Mas se for necessário, não, sem isso você não vai conseguir. Então tá. Aí você faz. Só isso. Complicado? Muito, muito simples. Difícil? Não existe. Essa é uma resposta emocional. Tá? Existem coisas que têm passos ou demandam tempo e outras que não. Todas acessíveis, porque não tem ninguém que não seja inteligente. É uma característica dos seres humanos. Então, por que eu não consigo? Porque acredita que nada do que você fizer vai fazer diferença. Só que isso não é bom, porque não é nossa natureza. E aí você começa a seguir o que os outros dizem. Quer ver um sintoma? Você foi numa loja e comprou uma roupa. Qual cor? Comprei verde bandeira. Por quê? Você gosta? Não. Por que você comprou? Está na moda. Você gosta da cor? Não. Mas você comprou. Quer ver uma coisa pior? Você está usando.
Você vestiu uma roupa de uma cor que você não gosta e saiu. Você tem ideia da crueldade que você está cometendo? Você não gosta dessa cor. Você não gosta vendo, mas você está fazendo. Por quê? Porque nada do que você fizer faz diferença. Porque o que você gosta não é importante. Porque você não é bom o suficiente. Então, qualquer pessoa que disser, está certo. Porque você não pode ser quem vai ganhar, porque você não é bom o suficiente. E você não vai nem tentar, porque não adianta. Porque nada do que você fizer vai fazer diferença. Mas você acredita que não. Ele se comporta, veste verde bandeira, dá um sorriso. Nossa, eu estou tão na moda. E sai. E aí compra uma outra coisa igualmente desagradável e veste. E vai. E alguém veste diferente. Nossa, que cafona. Agora, aí acontece uma coisa estranha, que algumas pessoas fazem isso sistematicamente, né? E depois de um tempo você não consegue mais dizer que ela é cafona. Sabe o que você diz? Estilo. Sabe por quê? Porque ela não encaixa. Porque ela está tão alegre, tão bem. Bom, essa nela pode, porque é estilo. Em você não, é cafona. Em você não, é inferior. Tá? Mas nela não. Porque ela é melhor do que você. E isso pode causar duas coisas. Por que você tem tanta inveja? Porque você é tão inferior. E no fundo você sente que você poderia ser diferente, mas não consegue nem pensar o suficiente para analisar isso. Por quê? Porque nada do que você fizer vai fazer diferença. Agora, a gente pode mudar? Pode. Pode. E até relativamente fácil. Por quê? Porque nossa natureza não é essa. Para a gente fazer isso, a gente tem que apagar muita coisa. Tem que apagar as cores que você gosta, tem que apagar os sabores que você gosta, tem que apagar tem que apagar muita coisa. Você tem que fazer uma força muito grande para ser menos. E é isso que é bacana. Você tem que se esforçar. Então, se você relaxar e deixar fluir, dá certo. Eu sei, eu queria que as pessoas acreditassem em mim, não acredita, né? Deixa eu dar um exercício. Não é nem mental, nada. Tá? Um exercício orgânico. Que vai dar uma sensação tão forte que você começa a acreditar. Tá? Antigamente eu falava para você pegar um lápis, mas não, que a pessoa vai focar no que não pode. Né? Pega 2 hashi, aquele pauzinho, ou 2 chave de fenda, não interessa, ou lápis sem ponta. Tá? E o exercício é o seguinte, tá bom? Mão direita, você vai escrever A, B, C. A mão esquerda vai ser 1, 2, 3. 1 a 20. Tá? E o A até 20 ao mesmo tempo. Então, com a mão direita você faz A, com a mão esquerda 1. Com a mão direita B, 2. Ao mesmo tempo. Junto. Não é um e outro. E a letra não é irrelevante. A ideia é escrever junto. A na mão, um no outro. Nos primeiros 5 minutos, você vai sentir uma angústia. Foi o que eu falei. Não precisa acreditar em mim. O ChatGPT existe mesmo, esse negócio, exercício. Ele vai do alt, ele vai falar. Né? A ideia é você Aí você... Nos primeiros 5 minutos você vai ter uma angústia, mas aí você insiste. Escrever, contar, usar uma das mãos é uma coisa que você treinou tanto, não é tão forte, que a rede executiva vai acordar. É uma decisão, não é amedrontadora, não é uma ameaça, mas é uma sensação tão desconfortável que ela acorda. Você decide, ou conta ou escreve. Não, é os dois. Ou conta os dois, ele acorda, como há muito tempo não acordava. Aí um rapaz escreveu para mim, sei lá, parece que eu misturei Venvance com Gustavo Vigília e ainda tomei um... São drogas que usa para déficit de atenção. Sei lá, é um barato estranho. Por quê? O que aconteceu?
Você desperta a rede executiva e ele tem que fazer uma decisão. Não dá, é um ou outro, certo? Não, é os dois ao mesmo tempo. Então ele vai ter que ativar uma área que você não usa para fazer isso. Entendeu? E aí você vai usar os dois lados ao mesmo tempo, coisa que você nunca fez antes, né? E quem é que permite você fazer? Na rede padrão não tem, é a rede executiva. Só que quando ela acorda, parece que o mundo está mais colorido, mais brilhante, você está mais acordado, mais lúcido, parece um negócio diferente. Você está há muito tempo que você não se sente tão acordado assim. Pois é, essa é a pessoa que você é. Alguém que decide, alguém que faz, alguém, eu quero isso e pronto. E você vai ter essa sensação. É aquela sensação que você pode fazer qualquer coisa. E é isso mesmo. E talvez, se nesse momento você fizer alguma pergunta, você vai descobrir algumas coisas que você não gostaria. Por exemplo, que você não quer nada disso. Que você nunca quis. Que você quer uma coisa totalmente diferente. E que você odeia verde bandeira. Vai sair jogar fora tudo. E não vai voltar atrás. E não vai lamentar. E se alguém disser alguma coisa, não gosto de verde. Eu quero essa outra cor. Mas está fora de moda. Dane-se. E pela primeira vez você vai fazer exatamente o que queria fazer. Coisa que há muito tempo você não faz. Só que é como uma reação em cadeia. A nossa natureza é essa. Então, quando você assume o controle, você começa a tirar o controle do desamparo aprendido, da amígdala, das outras coisas. E, se você insistir, existem outros exercícios. E você vai, exercícios de vontade. E aí você vai notar, um dia, que você faz qualquer coisa que você queira. É a nossa natureza. Tá? Não existe gente burra. Não existe fácil ou difícil. Existe começar agora. Uma coisa que você quer fazer. Entendeu? O que é que a gente faz? Medo de um monte de coisa. Mas você nem está sentindo medo agora. Há muito tempo você decidiu isso e agora só está empurrando. E não pensa nada. É igual quando você dirige. Você não está pensando mais nada. É automático. E eles fizeram isso com crianças. Aí o negócio é sério, né? Os professores não gostam muito. Porque quando você faz as crianças brincarem e fazerem isso, elas ficam mais acordadas, mais incisivas, mais questionadoras, com menos obedientes e complacentes. E não é aquela desobediência ruim, tá? É interessada, curiosa, acordada, viva, entendeu? E não é muito agradável, porque é assim, não basta. Não basta nem para você, imagina para a criança, né? Porque sim não é resposta. Não é, exatamente, tem toda a razão. E ela vai questionar isso. Ela não será mais complacente. Mas não é isso que você está sendo? E você gosta? Então, esse exercício banal faz diferença. Mas existem outros. Por exemplo, substituir algumas palavras. Eu sou assim. Quem já ouviu falar da psicanálise, né? Tem a análise transacional. E uma das técnicas fica no espelho. Tá? E diante do espelho, você vai alterar o seu vocabulário. Tá bom? E muda tudo. Porque algumas palavras são próprias da rede executiva. Você ativa e você fica ciente de coisas que você não tinha consciência. Tá? Agora, eu vou encerrar com um experimento. Tá? A gente passou meia hora do horário. Tá? Que dá uma noção de como nossa vida está triste. Tá? Eles pegaram um desenhista do FBI. Sabe aquele cara que faz retrato falado? Você descreve e ele faz o retrato. Então pegaram um cara muito bom e eles pediram para inúmeras pessoas, isso foi repetido, tá bom? Um espelho para você descrever a si mesma. Aí você descreve e ele faz o desenho. Ele não está te vendo, você está descrevendo a pessoa e ele faz. Quando ele termina, eles apresentam o desenho para você confirmar. É essa a pessoa? Não é assim que faz com a testemunha? É isso que você viu? E todo mundo confirmou, tá? Sim, tá certo, o desenho é esse. Todo mundo, entendeu? Confirmou, beleza. Aí eles pediram para a mãe, ou marido, ou filho, um parente, descrever a pessoa para o desenhista. E ele fez o desenho. Aí eles chegaram para a pessoa, é essa pessoa? Sim, é essa pessoa. Beleza. E aí mostraram o desenho. Não era a mesma pessoa. O desenho que você fez de si mesma era muito mais feio. Não tem outro jeito de falar. Porque haviam pessoas bonitas.
Mas o que tinha no desenho, num desenho que não tinha no outro? Amargura, tristeza, era mais envelhecido, era mais pesado, era mais feio. Havia um monte de coisas ruins naquele desenho que não tinha no outro. Aí, mas é minha mãe, né? Claro que minha mãe vai me fazer bonita. Minha mãe me acha linda. Eu posso ter 80 anos, minha mãe me acha maravilhosa. Só que eles pediram para 2 estranhos se escreverem também. E aí que fica. Pegaram o desenho dos estranhos e era igual ao da sua mãe. Era o seu que era diferente. Ele viu você bonita. Eles pegaram pessoas. O seu é que era feio. Sempre era feio. Por quê? Por que o seu desenho é sempre feio? Por que um estranho te vê melhor do que você mesmo se vê? Entendeu? Sua mãe você pode até dizer que é alguma coisa, mas o estranho vê igual. O da sua mãe tinha uma coisa, outra que não tinha, um sorriso, uma marquinha, mas era igual o desenho, era da mesma pessoa. O seu não era da mesma pessoa. Eu não vi aquilo, ninguém viu aquilo, só você viu aquela coisa ruim. E é essa pessoa ruim que não merece felicidade, não merece alegria, não merece sucesso, não merece as coisas. Entendeu? Procure a pesquisa para vocês terem uma olhada. E eles repetiram. Até agora não mostraram ninguém que se visse melhor do que era. Não é isso que a gente fica falando? E quando a pessoa é arrogante? É proteção, né? Quanto pior você é, mais você força. Para ninguém notar. Entendeu? Porque quem é não precisa mostrar, né, não? Quem é que precisa que os outros reconheçam? É quem acredita profundamente que não tem. Quem é que precisa? Sabe com quem está falando? Eu preciso que você reconheça. Se você não reconhecer, eu preciso de afirmação dos outros. Eu preciso que vocês gostem. Eu preciso, porque senão eu não existo. Porque eu não sou bom. Porque não tem nada bom em mim. Porque qualquer pessoa é melhor. E aí dá amargura, né? Quando você vê alguém que parece inferior e por que ela está tão feliz? Por que deu certo? Por quê? Por que não sou eu? Por isso você sofre tão terrivelmente. Por isso que você busca a morte. Porque não dá para viver assim. É ruim demais. Ainda mais se você sabe no fundo do coração que tem coisa melhor. E que você realmente merece coisa melhor. Só que em vez de botar o problema no lugar onde ele deveria, eu não quero saber disso, a culpa é sua. Você que está me mostrando isso, eu não queria ver. Eu queria continuar fingindo que eu estou viva, quando não estou. Então, dá para entender por que a gente está assim? Mas não precisa. E o esforço é muito insignificante. Porque não é nossa natureza viver assim. Tá? A gente gosta de aprender, a gente gosta de crescer, a gente fica feliz quando entende. Quer ver? Qual é a maior felicidade? É aprender. Você tem aquela pessoa sisuda. Você entendeu? Não entendeu nada. Sabe o que acontece quando você entende? Não interessa quem é. Entendi. Não tem como a pessoa sorrir quando entende. O cara sério assim. Entendi. E dá um sorriso. Não tem como. Porque você sempre fica feliz quando entende. É a nossa natureza. E você se sente ótimo quando entende. Nós gostamos de aprender. Então, eu não sirvo para isso, eu não consigo. É uma coisa horrível. Por isso que você se vê assim. Na verdade, não é que você não sabe. Eu não mereço essa felicidade. Então, não vou ter. Mas nem precisa. Entra no caminho que vai ficar cada vez mais fácil. Isso que eu estou dizendo, isso é transição planetária. E agora, olha só, não precisa nem acreditar em mim, tem exame que demonstra, é óbvio, tá? Então, não é uma opinião, não é psicológico. Até a análise transacional, a gente analisa neurologicamente e realmente funciona, tá? Não, eles acham que é um motivo psicológico, não é. A palavra que você usou ativou a área e vai dar certo. Não pode ser tão simples, mas é. Mas não pode ser, mas é. Eu não acredito, mas é. Não adianta. Tá? Você fugir. E, gente, espero ter sido útil. Muita paz.